Olá, bem-vindo a mais um episódio do Jovem Pod, o podcast do CDL Jovem de Sapiranga. Eu me chamo Adriano, diretor do CDL Jovem, e hoje conosco está o Matheus Herman, sócio da HRN e diretor de marketing do CDL de Sapiranga. Também comigo aqui a Daniela, por gentileza, Daniela. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Daniela, faço parte do CDL Jovem, cuido da parte ali de análise de relacionamento. Estamos no 5º episódio do Jovem Pod e muito felizes com o convidado, com o Matheus aqui hoje, né? Para conversar um pouquinho, um bate-papo conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Matheus. Então, vamos começar. Primeiro, quem é o Matheus? Te descreve um pouco, fala um pouquinho da tua história também, Matheus. Conta um pouquinho mais sobre você. Enfim, como chegou até aqui. Ótimo. Primeiramente, fico honrado com o convite. Fico muito feliz de estar participando com vocês. E ainda mais num podcast que realmente reflete, né, o quanto o jovem pode fazer a diferença, pode criar o seu futuro. Acredito que todo esse trabalho, toda essa construção e conseguir elaborar histórias, essas narrativas é o que vai motivar e potencializar os nossos jovens empreendedores, empresários. E conectando então com o que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, né? Eu sou Matheus Herman, sou sócio fundador da agência HRN. A agência HRN nasceu em 2011, então lá se vão mais de 13 anos que a gente está operando, né, no mercado de diversas formas. Mas antes de falar do quanto a empresa se desenvolve, né, o Adriano bem colocou, né, quem é o Matheus, né? O Matheus realmente é um jovem empresário, empreendedor que buscou entender e identificar possibilidades no mercado local e regional. E com essa visão que em 2011 a gente criou a agência HRN, num primeiro momento como uma empresa de comunicação e marketing. A primeira fase dela, né, eu sempre brinco assim, o quanto a gente trabalhou realmente criando anúncio para revista, para jornal, o quanto a gente fez dinheiro com cartão de visita e o quanto isso parece tão antigo, falando hoje em 2024, né? Então, as atualizações de mercado são fundamentais. E paralelamente a isso, né, a vida pessoal, o quanto a gente precisa equilibrar vida e carreira, fazer concessões e entender o quanto a gente pode literalmente escolher o nosso futuro, né? Então, na parte pessoal, eu sou marido da Letícia, pai da Lala, a Lavínia, tenho uma filha de 6 anos. Então, o meu desafio é esse, né? O quanto a gente vai educar mercado, educar pessoas e a gente, né? O Adriano também, né? Tem uma filha. A gente vê no dia a dia o quanto elas crescem e a gente cresce. Só que a gente envelhece. É curioso o quanto a gente fala do adulto, o adulto fica velho, né? E a criança cresce. Então é muito legal essa analogia quando a gente vê o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E a título de empresa, negócio, a gente sempre teve essa preocupação. Então a gente foi se aproximar, na verdade, da Universidade Fevale, lá em 2012. A agência já tinha ali mais ou menos 1 ano, né? Então a gente foi com um processo de incubação e entramos na época que era a Valetec. Então a importância de rede de relacionamentos e network. E já entrando em umas linhas de sugestões, assim, né? Como é importante a gente se conectar. E num ditado, assim, bem antigo, né? Quando uma andorinha não faz verão, a gente tem que buscar uma rede de apoio para que a gente possa conectar com pessoas que estão na mesma energia, buscando a mesma coisa que nós. Então, lá em 2012, 13, ainda era a Valetec. A Fevale apoiava o parque tecnológico. E a gente entrou no processo de incubação. Depois, a Valetec incorporou de fato e virou a Fevale Tech Park. E quando a gente fez o processo de graduação, então, da empresa, né? Hoje a agência HRN é uma empresa graduada, Fevale Tech Park. E a gente opera como parceiro de negócios do parque tecnológico. Então, esse know-how, essa rede de contatos, apoio, até hoje favorece muito a gente. E é aquela velha história do que tu tem que plantar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? Não adianta a gente só querer pensar na venda de hoje. É importante vender todo dia, é importante trabalhar todo dia, mas a gente precisa identificar onde a gente quer chegar. Porque, basicamente, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E, via de regra, com tanta tecnologia, a gente tem muitas opções.
Então acaba que a gente fica indo para um lado e para o outro, direita e esquerda, e na prática não chega em nenhum lugar satisfatório. Então acho que ter essa consciência, essa visão do norte é um dos pontos que eu sempre sugiro, entender as oportunidades. Mas lembrar que quando a gente vai fazer escolhas, é impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente precisa entender que quando a gente escolhe o A ou o B, não é que a gente perdeu um. Se a gente escolheu o A, a gente não perdeu só o B, a gente perdeu o alfabeto inteiro. A relação de consciência, eu acho que é o grande desafio. E essa conexão com a Fevale Tech Park, a CDL, que daí eu participo, né? Então, entrando nesse tópico, eu agradeço muito o convite hoje. O Adriano, como eu faço parte da diretoria da CDL, do grupo desde 2014, me envolvi com a CDL. Então, essa importância trazendo para a dinâmica de vocês hoje, né? O quanto o jovem pode. Com certeza. E olhando para essa parte de relacionamento que tu trouxe, né? Olhando lá no início da tua jornada e tudo mais. Tu trouxe ali em relação a posicionamento, prioridades, que tu precisa optar por um ou por outro, né? Linkando já na pergunta em relação hoje, né? Que é o teu trabalho de posicionamento, de novas lideranças. Qual é a tua sugestão em relação a esses novos líderes, em relação a posicionamento pessoal, a buscar mais conhecimentos, né? Para estar de alguma forma estruturando uma equipe dentro de uma empresa? Perfeito, ótima pergunta. O trabalho que a gente vem desenvolvendo é justamente nessa questão de identificação de postura, porque de fato liderança é uma questão de postura. Literalmente, tu pode liderar uma situação, não necessariamente sendo o líder direto. Não precisa esperar o título de liderança para que se possa, de fato, tomar atitudes de líder. Toda organização tem os líderes titulares e os líderes naturais. E o grande desafio é a gente capacitar os líderes naturais. E nessa identificação, de novo, né, como sugestão, sempre a gente considerar as nossas habilidades naturais, independente do momento atual do mercado. Porque diversas vezes parece que as nossas habilidades naturais não fazem muito sentido para o mercado atual, mas a gente precisa lembrar que o mercado vive de ciclos. Então a gente precisa investir nas nossas habilidades naturais, conectar os pontos que a gente acredita, olhando mais para dentro e menos para fora. Para quando o novo ciclo que é favorável para ti chegar, tu vai estar pronto. É aquela velha história da sorte de encontrar trabalhando. Não ficar preocupado em seguir todas as tendências, porque de fato é enlouquecedor. Se tu querer acompanhar todas as tendências, todos os reels, todos os cortes, todos os podcasts, não tem vida para isso, porque cada um de nós só temos 24 horas. Nós temos que nos adaptar, né? Inclusive com a inteligência artificial agora ficou mais complexo ainda, né? Mais complexo. Então, Matheus, o teu enfoque hoje com a HRN, tu comentou que a história começou com identidade visual, com impressos de cartões. Hoje a HRN, ela foca em desenvolver posicionamento pessoal de lideranças. Esse é o foco da HRN hoje. Exato. Conta um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem. Perfeito. Para ilustrar esse trabalho e dentro do posicionamento pessoal e por consequência profissional, né? Porque toda empresa, todo CNPJ forte tem alguns CPFs fortes, né? Os CNPJs são formados por CPFs fortes. E com essa convicção que em 2019 a agência HRN, ainda de publicidade e propaganda, focada em comunicação e marketing, digital na época já era com esse foco, a gente entendeu que um dos nossos grandes diferenciais de trabalho era de fato a consultoria. E era o único produto que a gente não vendia. Perfeito. O cliente ganhava de graça porque ele contratava o site, contratava um aplicativo, contratava uma identidade visual. E por consequência a gente atendia ele e fazia toda a consultoria. E aí a gente percebeu que é o ponto de corte. A gente tinha a escolha de seguir o caminho que estava, entre aspas, garantido de publicidade e propaganda, que nós já estávamos operando há vários anos, ou deixar dinheiro na mesa, cortar aquele ciclo e abrir uma janela nova com novas possibilidades. A gente pensou, repensou e decidiu correr risco. Comunicamos nossos clientes, conseguimos transitar a minoria. A maioria não entendeu na época o que seria migrar de uma agência de publicidade e propaganda para uma agência de consultoria. O ano era 2019, nós estávamos se adaptando, mudamos nossa comunicação de identidade visual e chegou 2020, pandemia global.
a sorte, o azar, é sempre uma questão de ponto de vista. Para nós, foi uma grande oportunidade. Com certeza. Literalmente, olhando para trás, a gente viu que se pivotar para uma agência de consultoria foi a melhor coisa que a gente fez em 2019. Porque se a gente fizesse em 2020, nós íamos estar muito atrasado. E a gente ia ter perdido muito dinheiro e seria muito complicado se adaptar no meio de toda aquela crise. Ou seja, quando a crise chegou, a gente estava preparado, a gente já estava reposicionado, já tinha clientes ativos. Naturalmente, todos os clientes se tornaram virtuais, porque a gente atendia fisicamente ainda. Então, eu ia 3, 4 vezes por semana a Porto Alegre. Os clientes da capital todos pediram para ser online. Eu não precisei entrar em contato com nenhum cliente. E o cliente, naturalmente, foi educado pelo mundo. E a gente conseguiu atender de forma remota. A gente segue atendendo prioritariamente online até hoje. A gente, obviamente, faz eventos presenciais, palestras e algumas consultorias presenciais ainda, mas prioritariamente o trabalho é online, né? Os nossos contratos desde 2020, então, são Phygital, que é justamente essa fusão do físico com o digital. Colocamos essa nomenclatura, se readaptamos e trouxemos essa cultura de focar no CPF. Por quê? A HRN, que posicionava marcas, que de fato era um logo na parede, passou a posicionar pessoas. O CPF que está à frente da marca. Nós começamos a focar no profissional, o executivo. Eu acho muito interessante esse enfoque da HRN, porque ela trabalha justamente a identidade de cada um, que é diferente, né? Exato. A gente já conversou muito a respeito disso. E eu acho muito interessante porque desenvolve os pontos fortes que muitas vezes a gente acaba escondendo por ter talvez receio de mostrar isso para o mundo. E isso realmente torna a pessoa mais confiante. Então eu acho extremamente importante. Foi uma oportunidade, né, assim, 2019 para 2020, de mudar o enfoque. E foi o momento certo, com certeza. Então, até hoje, o foco continua esse. Posicionamento pessoal, desenvolvimento de lideranças. Até para te poder vender um pouquinho do teu peixe, falar um pouquinho mais como é esse trabalho, né? E fala um pouco desse método, por gentileza, como vocês fazem isso. A gente desenvolve o trabalho, de fato, com lideranças, né, com o foco no CPF, pensando em posicionar a pessoa, o executivo, a partir da sua essência, de dentro para fora. Quais são as habilidades naturais? E fazendo, então, uma harmonia entre o posicionamento pessoal, o posicionamento profissional, que é uma consequência do CPF, e que a gente nomeou do posicionamento essencial, que é essencial se posicionar no mercado de trabalho. Afinal de contas, né, se tu não se posiciona, tu vai ficar para trás. Assim como, na minha leitura, é vital que as pessoas se posicionem a partir da essência delas, de dentro para fora, potencializando as habilidades naturais, que é onde, de fato, consegue fazer uma diferença, porque só você saiu de onde saiu, passou pelo que passou e tá onde tá. Quando a gente consegue entender que a nossa história é única, né? O concorrente não consegue copiar a tua história de vida. Porque a história de vida dele é diferente. E aí a gente começa a entender que cada vez mais a gente tem menos concorrência. Porque quando a gente se apropria da nossa história de vida, da nossa jornada, e a gente ocupa a maior parte do nosso tempo para aceitar o que a gente tem e fazer o melhor possível com isso, afinal de contas a gente não pode mudar o passado. A gente pode criar um futuro melhor. Então eu acredito muito que a gente deve ocupar a maior parte do nosso tempo em fazer o melhor possível com o que a gente tem. Ou seja, aceitar a nossa vida. Eu fui numa palestra do Clóvis de Barros Filho e ele disse que ele obrigatoriamente tinha que estar onde ele está. Ele não pode se desprender do corpo dele, então ele está ali no lugar que ele está. E a gente tem o hábito de esconder um pouco da nossa história, sendo que tem muitos desafios que podem inspirar, né? Então, eu ia falar dessa parte de inspirar também, do líder, né? Porque ele é o espelho da sua equipe, né? Então, assim, por muitas vezes, algumas empresas, eles tinham aqueles líderes que eles eram comando e controle. Né? Então, hoje as empresas elas estão ressignificando esse papel de liderança, né? Eles não querem mais aquele líder que é comando e controle, que daí ele chega lá e fala pro pessoal, o que tu fez hoje? Né? Onde tu foi? Então, eles estão ressignificando isso. E essas pessoas que te procuram, né, para ressignificar esse papel, como
é para ti esse posicionamento dessas pessoas que vêm de uma cultura de uma empresa e elas precisam mudar comportamento para criar um ambiente mais leve, para tentar fazer que aquilo seja natural, sabe? Perfeito. Essa linha de ressignificar, na verdade, o primeiro passo quando a gente inicia um processo de mentoria é justamente esse líder, esse executivo, aceitar o fato, mercado de trabalho, estrutura de equipe e pessoas. Porque parar para pensar, a gente sempre questiona como a gente queria que fosse. O primeiro passo é, independente do que a gente queria, o que tu tem hoje? E como a gente vai fazer o melhor possível com o que tu tem hoje? E aí entra nessa cultura do presencialismo, que é algo que a gente trabalha muito. Independente do mundo lá fora, nós três escolhemos estar aqui, gravando um podcast, conversando. Então, na nossa consciência, o ideal é que o nosso mundo agora é isso aqui. Quando a gente consegue estar de corpo presente, a gente ativa muito mais possibilidades do que quando a gente tenta ser multitarefa. Estar focado, né, no aqui e agora. Perfeito. Dar o seu melhor naquele momento para ter o resultado, né? Para ter o resultado. Porque a gente sempre está criando uma expectativa de um futuro. Porque a ansiedade é isso, né? A gente fica ansioso porque a gente está ansioso para chegar no futuro e resolver aquela situação. Mas a situação de fato isolada, por si só, ainda não existe. E o futuro desejado nunca vai chegar. Porque toda vez que o nosso futuro chega, a gente está preso no presente de novo. O único lugar da vida e da nossa história que a gente pode resolver algo é aqui e agora, no momento presente. Então, na verdade, um conceito aberto agora, né, para a gente dar uma filosofada um pouquinho. O conceito de passado, presente e futuro foi criado por nós, seres humanos, para nos dar uma sensação de segurança. Enquanto que, na verdade, tudo que existe é o momento presente. Não temos como voltar para o passado para mudar alguma coisa, já passou e é imutável, e a gente não tem como ir lá no futuro resolver e voltar para o agora. Ou seja, a nossa melhor chance é a gestão do tempo do momento presente, que daí entra o presencialismo. Perfeito. Obviamente, né, o trabalho do líder não é fácil, né, hoje, principalmente porque as gerações elas estão mudando o seu comportamento, e isso é lógico, é muita tecnologia, muita informação. O líder ele tem um papel, obviamente, de um objetivo, de um resultado. Esse teu trabalho de despertar o posicionamento essencial do líder, ele está só relacionado à liderança, ou tu acaba fazendo um link com o objetivo do líder dentro da organização que ele está? É algo mais focado no momento do líder, ou realmente de modo mais abrangente sobre liderança? É focado no momento do líder, e o mapa estratégico, né, de visão é para o executivo, é para a liderança, é para o CPF. É ancorado, de novo, na história do CPF. Então, aquele mapa, aquela estratégia vai funcionar só para o Adriano. Porque é ancorado na história de vida dele. E o Adriano pode potencializar aquilo ali, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Porque, de fato, a tomada de decisão, ela é única do ser humano. Ou seja, a forma que tu faz uma coisa, tu faz todas as coisas. Não existe duas versões do Mateus. O Mateus opera na vida pessoal e na vida profissional. E é justamente onde a gente ancora aquelas nossas decisões intuitivas. Que, na verdade, são modelos que já funcionaram no nosso passado, que a gente replica no pessoal e no profissional. De fato, se tu separar isso, tu não consegue ter um resultado eficaz, né? Tu tem que ser realmente sincero e legítimo em todos os pontos da vida, né? Que é encontrar essa coerência, né? Fazer concessões na vida profissional e na vida pessoal. Um exemplo bem simples, assim, que é aquela ideia, se tu tá com a tua família no final de semana, de noite, e o telefone toca, alguma questão de trabalho, se tu atende e resolve ali, é justo que quando tu tá no teu trabalho, no meio do expediente, com um cliente, o teu telefone toque e alguém da família, tu peça licença e atenda, e resolva. Porque se a família entra no trabalho, é justo que o trabalho entre na família e vice-versa. Só que a grande parte não faz isso. A gente exclui cada vez mais o tempo da família, e quando tu tá no trabalho, a família liga, tu não, depois eu vejo isso, é a família.
Mas quando tu tá com a família e o trabalho liga, tu para e vai resolver. Equilibrar, fazer concessões, entender em que fase da vida a gente tá. Não faz sentido, né, a gente não viver bem no trabalho, tem que equilibrar com certeza e conseguir adaptar o trabalho à sua vida pessoal. Perfeito. Né? Nessa visão, Adriano, acho que é legal, essa tem uma ilustração que é muito legal, que é 2 círculos. E a gente lembra assim que parece que a nossa vida é o trabalho. E daí o conceito aberto é justo o contrário. Sim. O teu trabalho está dentro da tua vida. Ou seja, ele é uma parte, é só um pilar. O nosso trabalho não é a nossa vida toda. Tem a ver com essa ressignificação Perfeito. da liderança, porque o líder ele sofre a pressão e ele tem que aprender a lidar com a pressão e também não transmitir isso para que todos não tenham a pressão de maneira exagerada, né? E o uma engrenagem, né? Precisa andar. Todos são importantes. Todos são importantes. E a visão atual do mercado, de novo, são ciclos, né? É muito ancorada na linha horizontal, não mais vertical. Então, a liderança, imaginando que realmente o líder tem o braço direito, o braço esquerdo e vai replicando para os lados. Né? Não mais aquela vertical que eu falei e tu é obrigado a aceitar. E se tu for pensar, todo mundo é líder hoje. Porque as automatizações elas trouxeram um trabalho de muita decisão também para quem está na equipe. Então, todo mundo é líder de alguma função. Então, esse trabalho de liderança ele tem que ser com todos da equipe, né? Até pelo posicionamento que todos devem ter perante o cliente também. Então, acaba sendo líder daquele atendimento, talvez. Perfeito. Né? E quando o líder tem essa consciência da tomada de decisão, que a forma que ele faz uma coisa, ele faz todas as coisas, ele acaba se tornando um líder melhor para a empresa, mas também se torna um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, porque o padrão de tomada de decisão é o mesmo. A gente, durante muitas décadas, tentou separar. Ah, não, no trabalho eu vou agir assim, 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 mas em casa eu sou de boa. Naturalmente, um lado vence. Ou tu vira de boa no trabalho, ou tu vira um chefe, líder, carrasco em casa. E como tu passa da ordem para todo mundo. E como é importante essa consultoria que tu faz, né, Matheus? Porque hoje o líder, ele inspira as pessoas, né? Perfeito. Então, ele precisa passar confiança pro time, ele precisa, em cima dessa confiança, ele vai passar credibilidade também. E, querendo ou não, ele leva o nome da empresa nas costas, né? Então, a partir do momento que ele tem um posicionamento, talvez, que não venha ao encontro da cultura da empresa, ele vai, de alguma forma, estar sujando a imagem da empresa por conta dessa falta, de repente, de uma consultoria, de um aprendizado, né? De estar sempre se atualizando. Muitas vezes é sem perceber também, né? Sem perceber, é no automático. E cada vez mais, bem colocado, o quanto, de fato, o nosso diferencial como referência, como pais de família, estrutura familiar, empresarial, passa a ser humano. O nosso diferencial é ser humano. Porque a gente tem muita tecnologia de apoio, muita ferramenta. Se a gente tenta ser mais uma máquina, a gente é obsoleto. E da mesma forma, o ser humano é imperfeito também, mesmo líder, ele pode não ter a perfeição, que né? torna de fato humano, né? O que torna de fato humano, né? Até falaste da rotina antes, Matheus, eu te vejo em todas as reuniões possíveis, todos os eventos, tu é muito atuante com o Inova Sapiranga, com o CDL, com o Fevale Tech Park. Realmente tu é muito atuante nesse meio de tecnologia. Como é a tua rotina? Como tu concilia isso? Como tu acaba ficando com a tua filha mais... Como é a tua vida nesse sentido? Aí vem um ponto que eu desenvolvi, que é justamente a questão de colocar em prática e testar e validar o que funciona na minha rotina. Perfeito. Que é o que eu sugiro para todos, né? De fato. A gente não precisa copiar a rotina de ninguém, mas a gente precisa adequar o que funciona na nossa vida e que a gente possa replicar e observar na rotina dos outros. Por exemplo, a questão da agenda. Realmente eu trabalho com agendamentos. Então eu consigo, muitas vezes, estar com a minha filha num horário comercial, que acaba que em alguns momentos é de manhã. Aproveitando o melhor momento dela, um tempo de qualidade, né? Perfeito. Assim como no terceiro turno, muitas vezes eu não consigo estar com ela. Porque daí eu estou fazendo uma palestra, um podcast, algum atendimento, uma mentoria, que é onde, de novo, vamos lá, normalmente as famílias estão reunidas.
Então, o fato, talvez, de eu conseguir aproveitar em vários momentos mais a minha filha de manhã, não entra num contexto de estar certo ou errado, e sim focar no tempo de qualidade. A grande parte consegue estar mais no terceiro turno. Que é aquilo que a gente falou lá no início, tá 100% naquele momento, né? Exato. Então, eu não consigo estar de noite, mas se eu tô 100% naquele momento com ela, aproveitando ela, vai ser um tempo de qualidade também. Perfeito. E querendo ou não, essa inspiração de um líder também é dentro de casa, porque tu é o espelho dela, né? Então, a partir do momento que tu tem um comportamento, mas meu pai tá sempre no celular, ele mal fica comigo. Então, aí é uma imagem que tu vai passar para ela também. E esse é um ponto que a gente trouxe, assim, e até trago um exemplo que é bem real, que traz o exemplo do Adriano. Nós estávamos num evento, numa inauguração de um coworking, inclusive. Verdade. E nós estávamos fazendo network, e aquele dia eu estava sem minha filha, mas o Adriano estava com a filha dele. E foi muito legal, porque daí eu fui apresentar pessoas novas no network, falei o que o Adriano fazia, a empresa, CDL Jovem, e ela brevemente complementou. E o meu papai. É verdade. Porque, de fato, é o conjunto, é tudo que a gente faz na sociedade. Então, quanto a gente consegue incorporar e apresentar para a pessoa as nossas famílias, nossos filhos, participando de eventos. Não necessariamente estando, entre aspas, quando todo mundo está. Porque se tem uma cultura muito forte, comercial, industrial, que o dia é para o trabalho. E o terceiro turno é para ficar com a família, se divertir. Mas não adianta estar com a família e não ter tempo de qualidade. Com certeza. Então, trazendo para mim a realidade, é mais fácil eu levar ela para tomar café da manhã na padaria, ficar com ela de manhã, onde naturalmente eu tenho menos agenda, do que quebrar toda a minha agenda e me obrigar a estar com ela de noite. E é muito legal, né, Matheus? Porque tu acaba também ensinando para ela como é o trabalho, porque nós temos essa visão industrial do trabalho que tem horários. E, por exemplo, tu colocou o caso da minha filha, ela participa, inclusive, comigo das minhas empresas, e ela gosta, ela vê o trabalho como algo legal. E tem muito a ver com aquilo que a gente falou sobre estar presente no trabalho, estar gostando, porque eu não consigo ser um líder se eu não estiver gostando do que eu estou fazendo. Eu não tenho essa legitimidade de estar ali fazendo melhor, dando o meu melhor. E a vida pessoal e a família têm um papel importantíssimo nesse sentido. E muitos líderes eu vejo deixarem de lado isso. Exato. Priorizarem plenamente o trabalho, as funções, e vão ficando cada vez mais irritados e não tendo qualidade de vida porque não priorizam também a família. Então deve ser um equilíbrio. E essa tua rotina é interessante. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque adaptar a rotina à tua realidade. Exato. E talvez agora seja diferente do amanhã. E foi diferente muitas vezes do ontem, né? Que o passado era muito diferente, até porque a família vai mudando, as crianças vão crescendo. Então, o que ela percebe, o que ela questiona, a atenção que ela precisa vai mudando. E o quanto incorporar, né, a família na rotina, os filhos na rotina, realmente motiva. Porque o melhor discurso é a ação. Né? As suas atitudes falam tão alto que eu mal posso ouvir o que você falava. A família, os filhos, eles vão aprender pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. É verdade. As atitudes, né? As atitudes e o comportamento muda. Então, a questão do tempo de qualidade hoje passa muito por estar em casa ou até focado em estudos longe do telefone, longe do celular. Porque, naturalmente, a atenção por padrão vai para o telefone. E se tu não tem contato visual com as pessoas, tu não está presente. E percebam, criança é campeã nisso. Tu pode estar grudado nela. Pai, olha pra mim. Tu não tá olhando, tu não viu. Né? Porque é o contato visual que importa. E, na verdade, tá aí um segredinho básico, né? Que não é só criança. É todo mundo. Só que o adulto é educado e não fala. Muitas vezes. Então, se a gente quer uma conexão maior com as pessoas, a gente precisa estar conectado em tempo real, presente, de preferência com o telefone com a tela para baixo, para a gente não ver tela ligar, não ver nada de luz, e focado 100% no momento presente. É assim que a gente gera relacionamento. Perfeito. Com crianças, com adulto, com idosos, com seres humanos. É ser humano, é contato visual. Conexão genuína. Hoje se faz negócios dessa forma, se conectando com pessoas. E se tu tiver numa rotina estafante, tu não tem essa capacidade de conexão.
Perfeito. Então a adaptação ela é necessária e o teu trabalho ele é muito bom nesse sentido, né? De fazer a pessoa ver com outros olhos, porque como a gente falou, o líder muitas vezes pode não estar, ou o profissional de qualquer área, pode não estar vendo, por isso a consultoria, a mentoria é muito interessante, né? Nesse sentido. E muito bem colocado, Adriano, porque por si só o óbvio não existe, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E aquele ponto de vista tu tá naturalmente viciado ao longo da tua vida inteira. Então, para ti, tu não questiona que possa existir uma outra possibilidade. A gente literalmente tá no piloto automático que funcionou e foi eficiente a maior parte da vida. O momento que a gente vive hoje é que os ciclos, as ondas mudam muito rápido do que nas gerações anteriores. A informação vem muito mais rápido, né? E aí a gente acaba ficando refém dessa sensação de estar sempre atrasado. Eu estou perdendo alguma coisa. Enquanto que, na verdade, quem mais cria é quem menos assiste notícia. Ou seja, os criadores de conteúdo, eles estão lendo livros antigos, clássicos. Sim. Eles não estão buscando informação na internet. Porque o que está na internet por si só já é velho, é do momento. Então é curioso que quem cria informação, entre aspas, não me entendam mal, não se informa em tempo real. Eles olham um resuminho do que aconteceu no final do dia. Porque adivinha só, eles estão ocupados criando as informações que a gente vai assistir amanhã. Porque as informações são criadas, eles estão estudando, eles estão lendo, pesquisando. Até porque mexe muito com as emoções. Muito. Tu acaba tendo emoções de todos os tipos em poucos segundos. Tu pode estar feliz, tu vê um rios, tu fica triste, tu fica com raiva de alguma situação. E isso mexe muito com o nosso foco e concentração, né? E isso que tu falou do óbvio, né? Ele precisa ser dito. Porque às vezes a tua realidade agora é diferente da do colega, digamos assim, né? Então isso é bem importante. Tu falou que tu e o Adriano, vocês foram juntos e participaram de alguns networks juntos, né? Sim. Isso é muito grandioso para um posicionamento em relação ao líder, né? E essas conexões desses momentos é fundamental. No teu ponto de vista, isso é uma das principais, de repente, atitudes que os líderes em desenvolvimento precisariam ter? Dessas conexões de pessoas, Sim. Participar mais? A rede, né? A rede de trabalho, o network, né? Trazendo realmente pro português, assim, o quanto a gente às vezes esquece que, literalmente, network não é necessariamente tu conhecer um monte de gente e estar em todos os eventos. Mas realmente entender qual é a rede de pessoas que faz sentido pro teu trabalho. Perfeito. Network é rede de trabalho. Aonde tu tava? E aí vem uma dura realidade. O quanto as pessoas que estão com a gente hoje e caminham com a gente hoje normalmente não estavam no nosso passado. Porque no nosso passado tinha outras pessoas que mudaram também e estão em outros lugares. Cada fase da vida exige uma construção e um novo network, uma nova rede de trabalho. Por quê? Porque os negócios mudam, a tecnologia muda e cada um de nós só temos 24 horas. A gente tem que trabalhar, estudar, dormir, curtir a família, organizar tudo. Naturalmente, a gente não tem atenção, tempo de qualidade para conversar com todas as pessoas que a gente conheceu a vida inteira. E elas continuam sendo legal. Só que para a rede de trabalho atual são outras pessoas. O exemplo é o próprio Adriano. A gente se aproximou muito mais nos últimos anos. É verdade. E a gente se conhece há muitos anos. Mas a gente se via muito de vez em quando. Nessa fase da vida, nessa onda de trabalho, a nossa rede, o nosso network está muito parecido. Nós vivemos a era... Sempre existiu a segmentação de marketing, mas hoje em dia é muito mais segmentado. As pessoas buscam grupos de afinidades e objetivos em comum. Então, como nós temos esse objetivo de desenvolvimento tecnológico, enfim, a gente acaba se encontrando muito. Pessoas vão passando, mas a nossa essência deve ficar. Então, tu vai formando camadas. Exato. Então, até sobre a tua pergunta, bem interessante, né? O líder, ele gere pessoas. Ele precisa ter contato com pessoas e diferentes pessoas. Então, aprender com as pessoas é um papel de líder muito importante, com certeza, né? E ser intencional. O líder precisa conscientemente escolher qual é a rede de pessoas que ele quer se conectar. Eu trago assim uma reflexão bem específica,
que é o quanto... Pegar o brasileiro como um todo, tá? É um risco fazer isso, mas vamos lá. O brasileiro e nós todos, a gente demorou um pouquinho de entender como funcionava o LinkedIn. Porque o LinkedIn, ele é uma rede de network, ele é uma rede de trabalho. E num primeiro momento o brasileiro queria fazer amigos no LinkedIn. Para fazer amigos tem o Facebook, tem o Instagram, tem outras redes. O LinkedIn é a tua história, a tua carreira, a tua empresa, é contato profissional, é orçamento, é um contato mais objetivo, mais seco. E o pessoal parece, nossa, mas o pessoal é meio grosso no LinkedIn. Porque eles não querem fazer amigos, eles querem saber se a tua empresa pode me atender, qual é o valor do teu trabalho, me manda o orçamento, é isso aí. A gente não tem como marcar um churrasco no final de semana. O brasileiro é mais caloroso, já quer fazer um relacionamento mais próximo com todo mundo. Mas daí essa questão, a gente tem que entender que quando a gente fala, eu não tenho tempo para isso. A questão é, toda vez que a gente fala que a gente não tem tempo para algo, na verdade a gente está dizendo que a gente não tem vida para isso. E aonde a gente quer empregar a nossa vida? Muitas vezes a gente fala, não, é tão legal, tem que dar mais tempo para minha família, para meus filhos, mas eu não tenho tempo. Tu tem uma vida e tu não tem vida para estar com a família? Tu não tem vida para estar com filhos? Profundo isso. Eu acho que é uma reflexão importante, né? As escolhas. Escolhas. Elas vão te levar a algum ponto ou outro, né? E essa parte de rede social, esse posicionamento do líder nas redes sociais, né? Porque isso, querendo ou não, pode impactar na carreira dele, né? Esse excesso, de repente, de posicionamento. Porque tem pessoas que vão concordar e pessoas que não vão concordar. No teu ponto de vista, assim, como equilibrar essa exposição deles nas redes sociais? Primeiro ponto, eu acredito uma vez que tu lidera algo ou alguém, tu se torna uma pessoa pública. Sendo uma pessoa pública, o ideal é que tu tenha a rede social aberta. Não ter rede social fechada. Porque parece que tu tá escondendo algo. Precisa abrir as redes sociais para as pessoas te encontrarem tu e pode ter a tua rede social pessoal fechada, né? Mas hoje é necessário tu aparecer, né? Como figura, né? Me lembrou um caso até muito bem colocado pela Dani, porque semana passada teve um CEO de uma empresa, né? Que comentou que algo relacionado a mulheres nessa posição de presidência também não seria o ideal. E ele foi, como se diz, cancelado de fato, teve que sair da presidência das empresas. Então o impacto hoje é muito maior de uma opinião nas redes sociais, porque a gente tem um alcance muito grande. Então o cuidado político de colocar algo bem pensado, né, para não ter esse problema, né? O líder tem essa necessidade, né? E entra também na questão da comunicação, né? De como formular as palavras, porque uma palavra maldita já... Por isso que eu acredito que na dúvida não fala. Na dúvida não posta. Hoje se pega o recorte e se transforma em outro contexto. Exatamente. Exato. E esse conceito assim, de como a gente pode utilizar o trabalho para se posicionar e conversar com pessoas no mundo todo, né? Através da rede social. A gente tem essa facilidade. E aí o ponto de ser interpretado. Pegando o exemplo como é cultural, né? De novo, parte de rede social. Tu pega o LinkedIn, ele está sendo cada vez mais utilizado no Brasil, mas ainda é uma rede social menos útil, entre aspas, para a grande parte do brasileiro, porque ela é muito executiva, mas agora o público entendeu por que ela funciona. Tu tem que ser mais objetivo, direto e reto, simplificar com o LinkedIn. Já Facebook, Instagram, TikTok é a tua interação social com esse público, mas ainda assim o algoritmo entende e aprende o que tu olha. Então não é segredo aquela história toda que ele vai mostrar o que tu mais busca direto ou indiretamente. Tanto que o TikTok na China mostra profissões, carreira, informação. O TikTok da China nunca mostrou dancinha. No Brasil hoje já está totalmente diferente, Exatamente. Né? O público já mais velho está buscando o TikTok, né? Com uma ferramenta de busca, inclusive. Nós somos multicanais. Até me lembrou um evento do varejo que nós fomos com o CDL, que é o Omnivarejo, né? Nós somos um indivíduo só com vários canais, então o posicionamento tem que ser igual, tem que ser coerente em todos os canais para que a gente possa transmitir essa imagem que nós queremos, né? Perfeito. E nessa questão de ser um único indivíduo, que dentro das mentorias eu acredito de fato, né, no posicionamento único. E dentro das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, eu acredito a importância de ter o teu posicionamento ali dentro. Mas
ter esse cuidado do que tu posta, do que tu não posta. Porque como tu tem um único CPF, o ideal é que tu tenha um único LinkedIn, um único Instagram, um único Facebook, para que o mercado, o potencial cliente que te buscar e te encontrar, tenha certeza que tu é tu, não vários perfis paralelos. E ao mesmo tempo aquela sensação do, por que ele tem 2 redes, 2 Instagram, um aberto e um fechado? Ele não pode postar, ele não pode mostrar quem ele é de verdade. Cria essa situação no link do próprio CPF. Então eu trabalho muito com meus clientes essa ideia. Se tem uma foto que é postar no Instagram, tá na dúvida, não posta. Ou coloca no grupo da família. Né? Coloca no grupo da família. Quer compartilhar? Coloca no grupo da família, manda no WhatsApp. Porque se tu tem um pé atrás com aquele conteúdo, melhor não usar. Legal. E esse vem também do teu papel, né? Como mentor, como coach, como consultor, dá essas orientações também, né? E é muito de como a pessoa recebe, se ela vai fazer ou não, porque isso pode influenciar também muito em relação a ele, do papel dele como líder. Como o Adriano falou, né? Da parte do cancelamento. E hoje o cancelamento está muito forte. E a gente precisa lembrar nesse ponto que nenhum de nós temos a obrigação de emitir opinião sobre tudo que acontece no mundo. Isso é importante. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas é que eu tenho um canal, eu tenho um Twitter, eu tenho X, eu tenho que postar, eu tenho que falar sobre, eu tenho que emitir a minha opinião. Né? Tu não precisa. Outra coisa que eu defendo muito é essa ideia de tu tem que responder todo mundo. A gente não tem tempo de responder todo mundo nas redes sociais. E outra coisa, se a pessoa não está gostando do conteúdo, ela é livre para parar de me seguir. Ela é livre, ela não precisa comentar, eu não preciso responder. O pessoal brinca, né? É minha rede social, minhas regras. Então, gente, eu vou apagar os comentários e tá tudo certo. Por quê? Porque a vida continua sendo presencial, real. Às vezes parece que existe 2 mundos, onde lá na internet, o Instagram, o Twitter, que pode tudo, podia, né? Porque agora também não pode mais, não dá pra postar. A questão de emitir opinião. Muitas vezes a gente precisa lembrar, ser intencional. Falar com o teu público. Tu não precisa falar com o mundo todo. O posicionamento essencial, fazendo o link com o teu... Conecta com o que tu acredita, com o que tu vive. E aquilo lá, não tem problema nenhum. Fala, olha, exatamente o que está acontecendo lá, assim, assim, assim. Não tô sabendo ainda, vamos informar mais, depois eu te respondo. Tá tudo certo. Via de regra, dá aquela sensação. Me perguntaram, eu tenho que responder de bate-pronto. Fala alguma coisa que me veio na hora, no momento, eu não entendi o recorte da história toda, amanhã ou depois sou cancelado por... Só fala, olha, não vi, saiu uma notícia, vou me inteirar. Tá tudo bem, tá tudo certo. As pessoas acabam comprando briga justamente por não ser intencional. Verifica, é teu público-alvo? É uma informação que é pertinente diretamente ao teu mercado de trabalho? Né? Tu tem que emitir uma opinião daquilo ali. E hoje, como a crítica tá para apontar o dedo, né? E não algo construtivo. É verdade. É que à medida do momento que tu vai se posicionando, né? Tu vai ter aquelas pessoas que gostam de ti e aquelas que por algum motivo vão te atacar. O que é comum. Não gosta, e hoje natural. Todo mundo tem voz na internet, né? Exato. Mas, Matheus, o tempo voa. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu quero fazer um link com o CDL. Afinal, tu é diretor de marketing do CDL. E também um dos pioneiros do CDL Jovem, que neste ano está fazendo 10 anos. Com muito orgulho nós fazemos parte do grupo, mas tu foi um dos pioneiros. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o CDL Jovem, também sobre a atuação no CDL de Sapiranga. Fala um pouco mais sobre a história do CDL, porque esse tópico é extremamente rico para a gente desenvolver agora dentro do nosso podcast. Com certeza. Por isso eu agradeci de cara, né? Um fato de estar aqui no podcast da CDL Jovem, onde o jovem pode, de fato. E hoje, com uma década, então, de CDL Jovem em Sapiranga, fomos um dos pioneiros, né? O primeiro grupo, então, em 2014, fui o primeiro presidente da CDL Jovem. E a gente vinha desenvolvendo e tentando entender, porque realmente era uma... Vamos lá, sendo otimista, tinha meia dúzia de CDL Jovem no estado. O único que de fato estava organizado e funcionava mesmo a CDL de Caxias. Atualmente são 42 CDL jovens. 10 anos depois, olha só que legal. A nível Brasil. A nível Brasil. E o de Caxias é um dos maiores, assim como Belo Horizonte e Manaus. Belo Horizonte também, há 10 anos atrás, já era muito organizado em termos de a nível nacional, assim, a gente pegou boas referências com eles. E a gente teve, então, esse desafio de
vamos lá, vender essa ideia, né, para a diretoria, para eles comprar, desmistificar aquela ideia que jovem só se reunia para fazer churrasco e se divertir, porque o pessoal brincava muito com isso. CDL jovem, eles estão preocupados em se divertir, é network, isso aí não é liderança. Então teve muito, em várias CDLs no estado, né, esse conceito. E, felizmente, a CDL de Sapiranga, né, teve o apoio da CDL Master, o pessoal apoiou, vamos fazer, vamos organizar. E aí a gente começou a ter esse grupo jovem que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Entre inícios, entradas, saídas, términos, recomeços, o grupo mudou muito ao longo dos anos e realmente teve a CDL jovem teve essa quebra muito grande que foi 2020, né, a pandemia, onde todo mundo sofreu com os seus negócios, mas basicamente os jovens tinham menos tempo, menos recurso, o pessoal acabou realmente focando nos seus negócios e não tinha, né, o que de fato operar diretamente numa campanha Fica em Casa, né? Então os eventos, aquela coisa toda de trabalho. Mas o que eu acredito nessa jornada que foi muito interessante é plantar sementes, né? E as estratégias de novo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. E hoje, 10 anos depois, né, da CDL Jovem, hoje somos 3 diretores, né? O Felipe Semin, o Maico Hag e eu. Estamos na CDL, então na CDL Master, né, fazendo parte da diretoria e cumprindo o objetivo que foi plantado lá atrás, que é realmente uma renovação no grupo, na diretoria, novas lideranças. E muito feliz de ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Toda essa estrutura hoje, conteúdo, informação, ativos. Então, a gente vai testando, corrigindo rota e criando rotina. Afinal de contas, rotina, a origem do termo rotina é rota, né? E de um jeito ou de outro, tenho certeza que estamos na rota certa, criando novas lideranças, entendendo o que pode ser feito e, principalmente, fazendo esse network, essa rede de trabalho intencional, que de fato vocês estão fazendo muito bem nessa estrutura do grupo, na estrutura de conteúdo, trazendo essa cultura do empreendedor para o empresário, que é uma transição muito importante, entender o que é o quê e como desenvolver esse trabalho cada vez mais focado em educar mercado. Afinal de contas, a gente precisa ser intencional, né? Eu fico muito feliz de hoje estar no podcast. Vamos lá, 10 anos depois. Então, tu iniciaste em 2014 junto com o projeto. Junto com o projeto, sim. Eu fui o primeiro presidente, que foi, na verdade, foi por nomeação, porque não teve eleição, né? Foi por convite. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceitou. A gente criou o grupo, a diretoria apoiou e fomos aí depois, fomos fazendo votação, eleição e foi mudando, a CDL Jovem foi mudando junto com a diretoria principal. Na época, as regras eram bem diferentes, questão de idade, as regras nacionais. Cada membro da CDL Jovem tinha o padrinho diretor. Não existia o diretor da CDL Jovem, que hoje é o papel que o Adriano ocupa diretamente, não existia o diretor da CDL Jovem. Então, realmente foi construindo e se foi modernizando para ter hoje o tempo, né, o apoio que vocês têm hoje. Porque Sim. Não se tinha, era tudo muito... Vamos pensar, vamos ver. E a nível nacional tem um objetivo muito grande da CNDL com relação ao CDL Jovem, tanto que nós temos um papel de protagonismo também no movimento. E é bem interessante saber que hoje 3 diretores estão no grupo principal e o nosso papel é desenvolver líderes, todos são líderes, então esse trabalho ele tem que continuar porque é necessário ter cada vez mais líderes, né? Isso aí. Então, muito bom, muito bom. E hoje a tua atuação no CDL de Sapiranga como diretor, teu foco é em marketing, né? Fala um pouquinho sobre o trabalho no CDL hoje que tu desenvolve. O trabalho que eu desenvolvo com a CDL, né, como diretor de comunicação e marketing, ele é ancorado em entender como a CDL pode, de fato, estar atuante de forma intencional no cenário local. Então, a gente vem olhando muito para a parte de serviços, o que a gente pode desenvolver, atribuir, porque de fato a CDL é um grande grupo de empresários que precisam cada vez mais se comunicar e entender para onde de fato a maioria decide levar o comércio e o serviço local. A gente sabe que passa por tecnologia, passa por inovação, então
a convite do presidente, né, do Ademir, eu estou representando a CDL no Inova Sapiranga, faço parte do Inova Sapiranga, onde atuo diretamente então com o grupo para desenvolver o Sapiranga Summit e o evento que fomenta eventos menores que fomentam o Sapiranga Summit, né? Este ano, infelizmente, devido a toda a situação das enchentes, não teve o Sapiranga Summit, mas terá 2025. E a parte de tecnologia e inovação é onde a gente vem olhando essa parte frugal. A inovação frugal é aquela inovação simples, que não diretamente precisa de tecnologia. Mas como eu posso fazer a mesma coisa de um jeito diferente? Questionar o óbvio, porque por si só ele não existe, ele é um ponto de vista. E aí que é o que eu busco comunicar com a diretoria, com a Master, né, com os jovens, né, várias e várias vezes eu e o Adriano fizemos esse link do que a gente pode fazer, da parte da inovação, de melhoria, para que a gente possa, daí sim, comunicar para a nossa base de associados os nossos serviços, porque de fato a CDL ela tem uma base, nasceu com toda a parte do comércio local, mas hoje ela é comércio e serviço de forma ativa. Então a gente tem essa preocupação, comunicar para esses dois grupos e ao mesmo tempo entender aonde entra a tecnologia nisso, uma vez que a gente sabe que naturalmente o nosso comércio local ele é um comércio mais clássico. Então aí trazer formações junto com o Sebrae, trazer formações junto com a Fevale e mostrar que tu pode fazer de uma forma diferente, que tu precisa ter sistema, tu pode atender no balcão, mas o teu cliente também compra online. Então ele vai comprar menos no balcão. E esse processo de educação é onde a gente entra e busca informar, comunicar e inovar. Mostrar e informar. A tecnologia está aí no nosso dia a dia, não está distante do nosso comércio. Eu acho que é isso, né, Dani? Então, foi uma ótima conversa, Matheus. Agradeço bastante a tua presença. Dani, por gentileza, se quiser. Quero agradecer a tua presença. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um baita momento, né, nessa noite aí de estar te recebendo, estar falando um pouquinho mais sobre o Matheus, sobre a tua empresa, sobre o posicionamento de um líder que é extremamente importante hoje para uma empresa, para uma organização, né? E muito obrigada por estar fazendo parte aí desse momento conosco. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei bem feliz com o convite, né, quando entrar em contato, para que a gente possa realmente somar. Eu acredito que o grande ponto é a gente colaborar com a comunicação entre todos, uma vez que todo dia, né, a gente aprende, todo dia a gente ensina, e quando a gente consegue realmente ter um norte em comum, fica muito mais fácil para todos nós. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, nós que agradecemos todas as informações e acompanhem os nossos episódios. Os próximos episódios são com outros diretores, outros empreendedores da cidade. Tem muito conteúdo para vocês e a gente agradece a audiência de todos. Obrigado, boa noite. Boa noite.